Com o Davidson pela hora e meia que a gente tem aqui no Troca de Passes. Que personagem. Amanhã eu vou reagir, não tá na área. Essa entrevista do Davinho. Jogou bem, cara. Assim, não é só o folclore, o Davidson não. Tá fazendo um baita da temporada, um baita do campeonato. E hoje, mais uma vez, um dos protagonistas desse Cuiabá muito bem arrumado do Antônio Oliveira, fez um 3-0 para cima do Flamengo. Além do Mansur e do Martim, né, que estão aqui comigo, vão ficar no Troca de Passes até o fim, já temos aqui, né, Paulo César Vasconcelos e também o Grafite. Estava na transmissão do jogo, o Jader no chinelo já foi embora, né? O Jader já deve estar jantando nesse momento, mas Grafite PC aqui. Amigos, uma ótima noite para vocês. E que jogo, cara. Assim, o Davidson fala, né? E fala de 718 assuntos ao mesmo tempo, mas o que ele fala, tem algumas coisas que são bem certas, PC. Tem rodada após rodada, tem muita gente olhando para outros times e pouca gente olhando para o Cuiabá. E o Cuiabá está trabalhando, faz mais um 3-0, mais um resultado expressivo, vai a 28 pontos e tá aí, num baita de um campeonato, um baita jogo. Boa noite, amigo. Boa noite, Igor, Mansur, Martim, quem nos acompanha. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Cuiabá terminou com 20 pontos. Nesse segundo turno, ainda faltando uma rodada, o Cuiabá já está com 28. O primeiro objetivo do Cuiabá no campeonato é escapar daquela área de rebaixamento. Tem um campeonato sem sobressaltos, tudo leva a crer que o terá. Hoje mostrou mais uma vez por que essa equipe, que tem uma sequência de jogos sem perder, desenvolveu coletivamente o seu jogo de uma maneira muito mais eficiente do que um Flamengo que foi frágil na marcação e inoperante na criação. Uma equipe que não constrói com a bola e que não consegue criar dificuldade para o adversário sem a bola, ela vai ter muita dificuldade em conseguir o resultado favorável. E o Flamengo foi hoje isso, né, Grafite? É verdade. Boa noite, meninos. Tudo bem, Grafa? Martim, Mansur, amigas e amigos do Troca. Realmente o que o PC trouxe, né? O Flamengo estava desconectado, né? Acho que é difícil você trazer atenção de um jogo de Libertadores no meio de semana para o brasileiro no final de semana, sabendo que daqui 3, 4 dias você tem a Libertadores de novo a decisão. E o Flamengo hoje estava um pouco desligado, né? Os jogadores não conseguindo, mesmo com uma equipe alternativa, entre aspas, uma equipe muito forte tecnicamente, Cebolinha, Araújo, Pedro, jogadores que têm qualidade. No segundo tempo entrou o Bruno Henrique, entrou o Alan, o Thiago Maia foi deslocado para o lado esquerdo. Mas foi um Flamengo bem abaixo e um Cuiabá que estava numa rotação bem acima do Flamengo. Desde o comecinho do jogo, impondo dificuldade no primeiro tempo, não conseguiu definir bem as jogadas. No segundo tempo, em 20 minutos, conseguiu 2 grandes finalizações, jogadas individuais. O primeiro gol do Matheus Fernandes, né, o lateral direito, que é muito bom. Matheus Alexandre, desculpa, que é um muito bom lateral direito, marcou o primeiro gol. Na sequência, o gol do Cleison e no final já o gol do Davidson, mas uma partida do Cuiabá muito bem elaborada, muito bem trabalhado. Acho que o Cuiabá, o próprio Bragantino também vem fazendo um grande campeonato. E são equipes que a gente não fala muito por conta da briga que tem ali pelo segundo lugar da tabela. É o Bragantino em quinto, com 31, e o Cuiabá em oitavo, com 28. Eu queria levantar a discussão sobre esse elenco do Flamengo, e quando o Flamengo entra em campo com um time alternativo, que se fala, né, dos talentos individuais, citaram, né, o Cebolinha, o Luiz Araújo, que é a contratação da janela. O ataque hoje era Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. O ataque realmente. Deixar com inveja várias outras equipes. Agora, o que me faz levantar esse debate é no setor criativo do jogo. Assim. O Flamengo, quando perde, para mim, vai dando mostras disso na temporada inteira, e não é só no Brasileiro, que quando não tem Everton Ribeiro e Arrascaeta, ou pelo menos um dos dois em campo, o Flamengo sofre muito, né, criativamente. É claro que, pelo nível desses caras, a prateleira que eles colocaram, é difícil que entre alguém, né, e que faça não sentir falta. Mas o Flamengo praticamente perde o setor criativo. Perdeu o Everton Ribeiro hoje por causa de uma disposição. Ele não foi relacionado. Pelo roteiro que o jogo teve na fase inicial, o São Paulo iria colocar o Everton Ribeiro no segundo tempo. Mas a gente falando de montagem do elenco, e de um elenco que, obviamente, é muito forte. Não falta alguém, quando não tem o Everton Ribeiro, não tem o Arrascaeta, para tomar conta até de um setor criativo, deixar o time que tem tanta peça na frente, como é o caso do Luiz, o caso do Everton, para municiar mais o Pedro, porque hoje era o Vitor Hugo muito discreto, o Gerson numa função muito longe até dos caras no início, principalmente no primeiro tempo, e pouquíssima criatividade. Um time que tinha 1 contra 1 em alguns momentos, mas não tinha ninguém para municiar. Não é um time desequilibrado nessa formação? Ele tem muitas opções para jogar pelos lados, né? Caso do Araújo, do Cebolinha, o próprio Bruno Henrique.
Mas nessa função do Arrascaeta e do Everton, ele tentou trazer o Claudinho, que seria uma opção alternativa muito boa, que é um jogador de muita dinâmica, que consegue criar boas situações de jogo, né, nessa transição. Hoje o Gerson estava muito sobrecarregado, estava voltando muito para tentar armar o jogo e realmente não teve conexão, né? O Luiz Araújo acho que foi o que mais tentou hoje, né? 1 contra 1, ele fez uma jogada no primeiro tempo, onde ele acha um passe para o Cebolinha, que é interceptado no segundo tempo. O Walter faz uma grande defesa numa cortada. Agora o Everton Cebolinha muito apagado, né? Um jogador que a gente não consegue ver aquele 1 contra 1 que ele tem, aquela característica dele de quebrar linhas. Ele não conseguiu, tanto é que o Bruno Henrique entra na vaga dele. Mas o Flamengo tem esse desequilíbrio no plantel dele. Quando não tem a Arrascaeta e o próprio Everton Ribeiro, o Flamengo sente muito. E aí Pedro não foi municiado, a bola não chegou numa bola que foi quebrada, né? Que ele ganhou no mano a mano, mas não conseguiu finalizar bem. Me permita, eu entendo que independentemente da ausência de alguém que possa trazer essa dinâmica de jogo, a atuação do Flamengo hoje foi muito abaixo dos conceitos que o São Paulo quer ver na equipe. Acho que esse é que é o problema. Um todo, né? Equipe, né? Exatamente. Você tem... não tem alguém, não tem o Everton Ribeiro, tem o Arrascaeta. É uma discussão, ok. Mas os conceitos, aquilo que o São Paulo quer implantar na equipe do Flamengo, hoje você não viu esses conceitos. No primeiro tempo, exceto por uma jogada em que o Pedro dá uma bicicleta e o Gerson não alcança, você não viu o Flamengo trabalhar a bola. E isso não está diretamente, eu não faço, porque não tem alguém que organiza o jogo no meio de campo, então o Flamengo... Não, me pareceu hoje uma equipe muito desajustada em vários modos do jogo, especialmente esse de quando estava sem a bola. O jogo estava 0-0 e o Sobral e o Cepelini reinavam no jogo. Tomaram conta Reinaram no jogo. E isso não tem... Aí nós não estamos falando de articulação, nós estamos falando de marcação. E isso aí não é porque não estava o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, até porque o Everton é um jogador de marcação um pouco mais forte, mas o Arrascaeta não tem por característica ser um jogador que marque. O problema ali é que a equipe estava completamente desarranjada, sem equilíbrio no momento sem a bola e sem objetividade no momento com a bola. E isso certamente deve ter deixado o São Paulo extremamente incomodado. E tão incomodado que o jogo já acabou há 10 minutos e ele não começou a dar entrevista coletiva, me parece. O vestiário não deve estar tranquilo. Ele geralmente dá entrevista coletiva muito rápido. Não deve estar tranquilo. Sabe o que me chama a atenção? PC, grafite, amigos. Essa discussão está na mesa desde o ano passado, pelo menos, no Flamengo. Quando se acumulam as competições e o Flamengo se vê obrigado, ou o treinador se vê obrigado, a eventualmente ter que mesclar, ter que descansar alguém, ter que administrar os minutos, o Flamengo quase sempre se vê obrigado a alterar drasticamente o que é a cara da equipe principal ao formar uma equipe modificada para jogar o Campeonato Brasileiro. O que é o Flamengo hoje do